celebra, preside para nós o Ângelus. O Papa que aparece na janela do apartamento pontifício é efusivamente saudado pela multidão. E vamos à sua reflexão. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e buongiorno. irmãs, bom dia. Mercoledì scorso, con il rito delle ceneri, Quarta-feira passada, com o rito das cinzas, teve início a Quaresma. E hoje é o primeiro domingo deste tempo litúrgico que faz referência aos 40 dias que Jesus passou no deserto após o batismo no Rio Jordão. São Marcos escreve no Evangelho de hoje: o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre animais selvagens e os anjos o serviam. Com essas breves palavras, o evangelista descreve a prova enfrentada voluntariamente por Jesus antes de iniciar sua missão messiânica. É uma prova da qual o Senhor sai vitorioso e que o prepara a anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Ele, naqueles 40 dias de solidão, enfrentou Satanás corpo a corpo, desmascarou as suas tentações e o venceu. Nele vencemos todos. Mas a nós diz respeito proteger no nosso cotidiano esta vitória. A Igreja nos faz recordar tal mistério no início da Quaresma, porque isso nos dá a perspectiva e o sentido deste tempo, que é o tempo de combate. Na Quaresma se deve combater. Um tempo de combate espiritual contra o espírito do mal. Enquanto atravessamos o deserto quaresmal, nós temos o olhar dirigido à Páscoa, que é a vitória definitiva de Jesus contra o maligno, contra o pecado e contra a morte. Ecco allora il significato di questa prima domenica de Quaresma. Eis então o significado deste primeiro domingo da Quaresma, colocar-nos decididamente no caminho de Jesus, o caminho que conduz à vida, olhar Jesus, o que fez Jesus, e andare con lui. E seguir com ele. E questa strada di Gesù E este caminho de Jesus passa pelo deserto. O deserto é o lugar onde se pode escutar a voz de Deus e a voz do tentador. No barulho, na confusão, isso não pode ser feito. Ouve-se somente vozes superficiais. Pelo contrário, no deserto, podemos descer em profundidade onde se joga verdadeiramente nosso destino, a vida ou a morte. E come sentiamo la voce di Dio? E como ouvimos a voz de Deus? La sentiamo nella sua parola. A ouvimos na sua palavra. Per questo è importante conoscere le scritture. Por isso é importante conhecer as Escrituras, non sappiamo rispondere pois de outra maneira alle insidie del maligno. Não sabemos responder às insídias do maligno. E qui vorrei ritornare e aqui eu gostaria de retornar sobre o meu conselho de ler a cada dia o Evangelho. Cada dia ler o Evangelho. Meditá-lo. Um pouquinho, 10 minutos. E também levar sempre conosco no bolso, na bolsa. Mas estar com o Evangelho em mão. O deserto quaresimale ci aiuta a dire no alla mondanità, nos ajuda a dizer não à mundanidade, ci aiuta a fare scelte coraggiose, nos ajuda a fazer escolhas corajosas conforme o solidarietà con i fratelli. E a reforçar a solidariedade com os irmãos. Allora entriamo
nel deserto senza paura. Então entramos no deserto sem medo. Perché non siamo soli. Porque não estamos sozinhos. Siamo con Gesù. Estamos com Jesus. Con il Padre e con lo Spirito Santo. Com o Pai e com o Espírito Anzi, come Santo. fu per Gesù, è proprio lo Spirito Santo che Assim ci como foi guida para nel cammino Jesus, é justamente o quaresimale. Espírito Santo que Quello nos guia stesso no caminho Spirito quaresmal, sceso aquele mesmo su Espírito Gesù descido e sobre che ci è Jesus stato donato nel e que battesimo. nos é dado no batismo. La Quaresima perciò A è un quaresma, por tempo isso, propizio che deve condurci é um tempo a propício que prendere deve nos sempre levar a più tomar sempre mais coscienza consciência di quanto lo Spirito do quanto o Santo Espírito Santo, ricevuto nel battesimo recebido no ha batismo, operato e può operare in noi. operou e E pode alla operar fine em nós. dell'itinerario quaresimale, nella veglia E ao pasquale, final do potremo itinerário rinnovare quaresmal, con na vigília maggiore pascal, consapevolezza poderemos renovar com maior l'alleanza consciência a battesimale aliança e gli batismal impegni che da essa e os derivano. compromissos que dela derivam. La Vergine Santa, modello di docilità Que a allo Virgem Spirito, Santa, ci modelo de aiuti a docilidade ao lasciarci Espírito, condurre da Lui, nos ajude a che deixar-nos vuole fare conduzir di por Ele, ciascuno di noi que quer una fazer de nuova cada um de creatura. nós uma nova criatura. A lei affido A ela confio, in particolare em particular, questa settimana di esercizi esta spirituali semana de exercícios che avrà espirituais, inizio oggi pomeriggio que terá início na e alla tarde de quale hoje, prenderò parte insieme con i miei e ao qual participarei collaboratori junto com os meus della Curia colaboradores da Cúria Romana. Romana. Pregati perché in questo Rezem, deserto, porque tra neste deserto, virgolette, entre vírgulas, che sono gli entre aspas, esercizi, que são os exercícios, possiamo ascoltare la voce di Gesù possamos escutar a voz de e Jesus anche correggere e também tanti difetti che corrigir tutti noi abbiamo tantos defeitos que todos e nós anche temos fare fronte alle tentazioni e também fazer che frente às ogni tentações giorno ci attaccano. que a cada dia nos Vi atacam. chiedo pertanto di accompagnarci Vos peço con para la isso, vostra para nos preghiera. acompanharem com a Angelus vossa Domini, oração. nunciavit Mariae. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini e ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle,
Queridos irmãos e irmãs, rivolgo un cordiale saluto alle famiglie, dirijo a minha cordial ai gruppi saudação às famílias, parrocchiali, aos grupos alle paroquiais, associazioni às e a tutti i associações pellegrini di e a Roma, todos os peregrinos de Roma, dell'Italia e di da diversi Itália e paesi. de diversos países. Saluto i fedeli di Napoli, Saúdo os fiéis de Nápoles, Cosenza e Verona, Consenza e Verona, e i ragazzi di Seregno, e os jovens de Serenho, venuti per la professione di fede. vindos para a profissão de fé. La Quaresima è un cammino di A Quaresma é conversione um caminho de conversão che ha come centro il cuore. que tem como centro o Nostro cuore coração. deve convertirsi al Signore. Nosso coração deve se converter Perciò ao in questa Senhor. prima domenica Por isso, ho pensato neste primeiro di domingo, regalare a voi pensei em dar a che vocês, siete qui in que estão piazza, aqui na praça, un piccolo libretto tascabile pequeno livro de dal bolso titolo Custodisce il intitulado cuore. Guarde E questo? o Coração. E o Papa mostra o pequeno livreto que será doado hoje. Questo libretto Este livrinho raccoglie alcuni insegnamenti recolhe di alguns Gesù ensinamentos de Jesus e i contenuti essenziali della nostra fede, e os conteúdos Como essenciais exemplo, da nossa fé. i Como, sette por exemplo, sacramenti, i doni dello Os 7 Spirito sacramentos, Santo, os i dons do 10 Espírito Santo, comandamenti, os le 10 virtù, le mandamentos, opere di as misericordia, virtudes, eccetera. as obras de misericórdia, Ora etc. lo distribuiranno i volontari, Agora os voluntários os distribuirão, tra i quali entre os sono quais numerose persone senza tetto, existem che numerosos sono sem venuti teto, in pellegrinaggio. que vieram em peregrinação. E come sempre, anche oggi, qui E como sempre, in também piazza, hoje, aqui na praça, coloro che sono nel bisogno aqueles sono que gli são stessi necessitados a portarci una grande ricchezza, são os mesmos la a nos ricchezza dar uma grande della nostra riqueza, dottrina, a riqueza per da nossa custodire il doutrina cuore. para guardar o coração. E o Papa é saudado calorosamente. Prendete un libretto ciascuno di Cada um voi pegue um e livrinho portatelo con voi e leve consigo, come aiuto per la conversione como e la ajuda para a crescita conversão spirituale e o che crescimento parte sempre espiritual, dal cuore, que parte Lì sempre do coração. dove si gioca la partita Ali, delle scelte onde se joga a quotidiane partida das tra escolhas bene cotidianas e male, entre tra o bem e o mal, mondanità e Vangelo, entre tra mundanidade indifferenza e evangelho, e condivisione. entre indiferença e L'umanità partilha. ha bisogno di giustizia, A di humanidade pace, tem di necessidade de amore justiça, e de potrà paz, averle de amor, solo ritornando e poderá ter con isso somente tutto retornando il com cuore todo o a coração Dio, a Deus, che ne è la fonte di tutto questo. que é a fonte de tudo isto. Portate il libretto, e Peguem a o leggerlo livrinho tutti. e leiam tudinho. Auguro a tutti una buona domenica, Desejo a todos Per favore, bom domingo, specialmente in questa especialmente settimana nessa semana degli esercizi. dos Non exercícios. dimenticate Não se di esqueçam pregare per me. de rezar por mim. Buon pranzo Bom e almoço arrivederci. e até logo. E assim o Papa é saudado logo após essas palavras, belíssimas palavras que o Papa nos dirigiu, nos convidando mais uma vez a abraçar esta experiência de deserto e de combate que é a Quaresma. Exatamente como disse o Papa Francisco,